With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Welcome to Only Murders in the Building, the official podcast. Join me, Michael Cyril Creighton, as we go behind the scenes with some of the amazing actors, writers, and crew from season 5. The audience should never stop suspecting anything. How can you not be funny crawling around on a coffin? No, that's true. Catch Only Murders in the Building official podcast, now streaming wherever you get your podcasts. And watch Only Murders in the Building, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Por trás dos palcos iluminados e dos riffs ensurdecedores, a vida de Ozzy Osbourne, ela sempre foi pontuada por sussurros. Sussurros de um mundo além. No Defining Ghosts de hoje, nós desvendaremos os véus do ocultismo que, para muitos, não apenas o cercaram, mas o moldaram. Desde pactos até encontros com o desconhecido, a jornada do Príncipe das Trevas foi uma dança macabra, uma dança com o sobrenatural. Mas será que essas influências foram apenas uma fachada? Uma fachada para o palco? Ou o ocultismo realmente teceu a própria essência de Ozzy Osbourne? E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Já vamos começar direto perguntando para os nossos dois queridos aqui, Bruno e Roberta, como Ozzy Osbourne / Black Sabbath chegaram na vida de vocês? Ladies first, vai lá, Rox. Na verdade, assim como o rock, né? Mas eu lembro de Black Sabbath ser uma das primeiras bandas que eu ouvi. E com o meu primo, né? Meu primo gostava muito de rock e ele que me apresentou. E eu lembro que a primeira vez que eu ouvi mesmo, não foi num toca-disco nem nada, foi num salão de rock que ficava ali na Celso Garcia, chamava Paraíso. Mas era um verdadeiro inferno o lugar, assim, tudo escuro, ninguém via a cara de ninguém e um horror, assim. E foi lá que eu ouvi Black Sabbath pela primeira vez. Então, com toda aquela atmosfera, tudo. E assim, e vou confessar, a primeira vez que eu ouvi causou sei lá, cara, uma mistura de medo. O que eu tô fazendo aqui, né? Assim, me tira desse lugar. Mas foi meio que... Acho que o lugar influenciou muito, né? Eu ter essa percepção, mas... E depois ouvindo, assim, depois daquele dia eu não parei mais de ouvir também. E tá até hoje, eu tinha sei lá quantos anos na época, uns 14. Então já faz um bom tempo isso. Uns 3 anos, né? Faz uns 3 anos só. Paraíso nem existe mais, pra você ter uma ideia. Cara, assim, como muitas das minhas influências musicais no começo, como meus pais trabalhavam fora, eu passava uma parte do dia, depois que eu voltava do colégio, né, da escola ali, eu passava com os meus avós, né? Então, sei lá, eu tinha 7, 8 anos, eu já ficava com os meus avós. Eu adorava fuçar nos discos do meu tio, que hoje são meus discos, né? Ele, não que eu tenha me apropriado, mas ele me deu. Então, ali no começo dos anos 90, eu me aproximei mais do Ozzy primeiro do que do Black Sabbath. Então eu lembro que eu fiquei um pouco viciado no No More Tears. Aquilo me chamou muito a atenção num primeiro momento. E aí depois, conforme você vai envelhecendo, você vai conhecendo, você vai começando a fazer associação. E para quem é jovem e não sabe como funcionava lá atrás, não era simples que você procurava na internet e você conseguia ouvir tudo. Então eu juntava dinheiro para comprar fitas e gravava disco nas fitas e para poder ouvir na minha casa, porque eu não podia levar os discos embora. Então eu gravava ali
várias coisas e ficava ouvindo na minha casa. Então, assim, no meu top 5 de bandas favoritas naquela época já tinha o Ozzy. E logo ali com uns 10, 11 anos eu tinha uma mania de pegar uma canetinha preta e escrever Ozzy na minha mão. Como a tatuagem que ele fazia lá. E eu até comentei isso esses dias, no dia que ele faleceu, eu comentei aqui com o pessoal. E todo mundo riu. E a minha primeira experiência com banda, tocando com banda, era cover de Black Sabbath. Olha só. Então, a primeira banda que eu tive, assim, tocando Você começou humilde, né? com outras pessoas. Putz. Então, sabe, são referências muito importantes pra mim, assim, no estilo musical, do que eu gosto, do que eu aprecio. Então, é muito marcante. E tu, Luciano? Bom, o meu começou já com Sabá mesmo, né? Até a minha idade entrega, mas como eu tenho irmãos... É porque a gente é mais velho, né? Mas o Sabá já não existia enquanto visão de Ozzy. Na verdade, acho que quando eu conheci, devia ter esses 14, 15 anos que a Roberta também mencionou. Mas eu começo ouvindo o volume 4, né? O quarto álbum deles. Eu não começo lá pela origem, pelo macabro ali, o Black Sabbath, né? E aí lembro que ganhei do meu irmão o volume 4, depois eu ganhei o Master, e aí acho que eu comprei um outro que eu não lembro qual que era. Que daí só mais pra frente que eu vinha comprar em CD já, tô falando tudo isso antes de vinil, né? E aí vim comprar o número 1, o Black Sabbath, já em CD. Mas teve um ponto, porque assim como o Bruno comentou, a gente era de uma época que qualquer um dos prazeres, né, que hoje a gente acaba, infelizmente, falando como velho, mas a gente não continua tendo, era sentar, pegar o vinil ou o CD e ficar ouvindo, muitas vezes com preguiça de trocar o lado do vinil ou buscar aquela única música que você queria ouvir, você ouvia tudo. E você ficava viajando na capa do vinil e tal, às vezes era um disco ao vivo, você ficava imaginando como é que era o show. Acompanhando a letra, né? Também. E aí, o que impactou mesmo, fora a música, pra mim, foi quando eu encontrei essa fita aqui. Isso aqui é um VHS, que é uma outra coisa que a maioria das pessoas não A vai minha lembrar. estagiária não sabe o que é isso. Não, com certeza não. Não, ela Isso nunca viu. aqui tem uns, sei lá, mais de 30 anos e eu sempre tive essa mania de manter no plastiquinho ainda. Bom, e essa aqui foi a primeira vez que eu tive contato com imagem. O Ozzy, a banda em movimento, né? Então impactou mais ainda você associar a imagem macabra que eu via do Ozzy ali sem movimento e a banda em alguns momentos ao vivo, e eu via a história deles. Então eu não trouxe os vinis aqui para gravação, mas esse aqui realmente marcou. Essa é a fita que conta os primeiros 8 anos de banda, né? Que é a primeira parte com a formação com o Ozzy, né? Antes da vinda do Dio. E aí essa questão marcou, e coincidentemente, depois de escutar há muito tempo as coisas antigas do Sabá, aí eu entro nessa mesma fase que o Bruno, né? No More Tears, que é aquela revitalização, revigorização da figura do Ozzy, né? Ele menos junk e tal, fazendo várias parcerias naquela época, o Fade No More gravando música do Sabá, ele fazendo parceria com... Eu agora sempre confundo o nome das bandas, eu acho que não sei se era o Suicidal Tendencies ou Infectious Groove, que ele canta Therapy, acho que é Infectious Groove. Então ele estava ali muito, num momento muito parceiro de muita gente, né? E aí eu redescubro um Ozzy diferente daquele de Sabá, né? Então a minha história com Sabá e Ozzy vão nessa linha. E pela diferença, só fazendo uma conexão, e pela diferença também com o Bruno, é que pela minha idade, por alguns amigos mais novos que já nasceram nessa visão de Ozzy, eu tinha um tanto quanto preconceito antes dessa versão do Ozzy mais atualizada ali de No More Tears, meio xiita, né? Assim como eu, o idiota, não gostava não gostava, isso é passado, loucura. do Dio no Sabá, e acho o cara maravilhoso hoje.
eu não gostava só do Ozzy. Pra mim, o Ozzy era Sabá, Sabá era Ozzy, sabe? Aquela coisa assim, como é que o cara sai, como é que demitem o cara, né? Então tem uma... Pô, você vê, que loucura, eu sempre gostei deles individualmente, assim. Quando você olha a persona e fala assim, puta, esse cara é legal, cara. Cara, eu vou ser aqui muito polêmico, mas eu gosto de Sabá, inclusive com outros vocalistas. Eu também. Eu acho que o Tony Martin, o disco com o Tony Martin é bom pra caramba, inclusive. E isso não é... Eu sei que a maioria das pessoas vão querer me tacar uma pedra, mas eu acho muito bom. Mas a gente também tem que pensar que, cara, as bandas são praticamente diferentes. Se não fosse ali pelo estilo do Iommi de tocar guitarra e de compor riffs, a gente poderia, inclusive, chamar de bandas diferentes. Poderia. Né? Porque tanto que num período de hiato aí do Black Sabbath e tudo mais, existiu a turnê Heaven and Hell, que era tipo Black Sabbath com o Dio no vocal, e porque justamente era isso. Eu acho que era quase uma banda diferente, eram personalidades muito diferentes, né? Até eu já li biografia do Ozzy, li biografia do Black Sabbath, e eles eram muito antagônicos, né? Enquanto um era muito porra louca, o outro era muito certinho, né? Então, aí era isso que eu ia perguntar até, né? Se mesmo com a troca de vocalista, se o Black Sabbath carregava essa aura, assim, pesada, densa, meio envolvendo o ocultismo, que não sei se veio com o Ozzy se apropriou disso. E, aliás, era até uma coisa que a gente estava falando aqui antes da gente começar a gravação, né? Será que foi intencional, né? Essa coisa do Black Sabbath ter toda essa aura... não é nem mística, né? Acho que é pesada, densa, black mesmo, né? Meio quase satânica. Ou foi uma cagada, assim, né? Não sei o que vocês acham, né? Vocês tocam, né? Vocês são músicos. Eu não sou uma música, né? Ou uma musicista, como a gente também estava falando aqui. Mas eu tenho as minhas percepções. Mas digam lá, meninos. Pode começar, Luciano. Eu acho que é muito difícil desassociar, né? Até porque você foi quase uma década inteira de Black Sabbath construindo sua imagem em cima do Ozzy também. O Ozzy foi aquele que personificou aquilo que o Tommy conseguiu escrever nos riffs de guitarra, e a mente louca também do Geezer, do baixista, que era um dos principais letristas, né? Era o principal, na minha opinião. Então acho que foi difícil manter, e até porque quando... Até é legal trazer um dado aqui já, né? A minha mente um pouco perturbada foi atrás de dados, né? E se for ver esses 8 primeiros anos de Black Sabbath, as estatísticas são engraçadas, são curiosas, na verdade, né? Que de todas as músicas desses 8 primeiros anos, quer ver, eu tenho a estatística aqui, apenas... cadê? Aqui, ó. Dessa primeira fase de 69, 78, alguma coisa assim. Aliás, dos 8 primeiros álbuns, o tema terror e sobrenatural era apenas 35% das músicas ali, religião e diabo mais 25%, o resto falava mais de drogas, guerra, loucura, morte, né? Mas, então quando Dio entra, quando outros vocalistas, e a gente sabe aí, para lembrar os demais aí, que até o Gillan do Deep Purple foi vocalista do Sabá, a banda em si já estava numa outra pegada, né? Quando a gente lembra do último disco do Ozzy como vocalista do Sabá, ele também já estava, uma outra pegada, né? Eles já estavam pisando ali no que estava sendo influência do início do que viria a ser a música do heavy metal dos anos 80, né? Então, eu não acredito que os outros vocalistas tenham herdado isso da dinastia Ozzy, dessa visão mais macabra do Sabá. E você, Bruna? Concordo 100%. E do que a gente estava falando, se eles trabalharam essa temática, se eles fizeram isso propositalmente,
Eu acho que eles aproveitaram a onda, né? A gente estava falando do pânico satânico que existia na época, e eu acho que isso vai muito bem, então, assim, chamava muito atenção, né? Então isso trouxe muito um holofote para cima da banda. Era visualmente, esteticamente, era algo muito interessante para eles. E não era só uma questão do teatro, né? Eu acho que eles conseguiram imprimir isso. Tanto sonoramente, que a gente pode falar do Triton, né? Do Diabo Música, que é o riff do Tony Iommi ali, que usou na primeira música, na música de abertura do disco. Cara, quando você ouve isso, eu tive essa percepção anos depois, mas eu imagino, tentando me colocar como uma pessoa ali final dos anos 60, começo dos anos 70, ouvir aquilo numa época que o rock progressivo dominava, assim, imagina, as pessoas, o mais pesado que as pessoas ouviam devia ser, assim, Led Zeppelin nos primórdios, ouvir um Pink Floyd, ouvir um riff como aquele de Black Sabbath era um choque. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? But with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers, a network of 130 million of them, in fact. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills, and did I say job title? See how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. Spend $250 on your first campaign and get a free $250 credit for the next one. Get started at linkedin.com/campaign. Terms and conditions apply. Mas tem algumas histórias bem interessantes desse começo, né? Que o Geezer, ele sempre foi esse cara mais ligado nessa questão do cultista, que ele tinha livros sobre ocultismo, e ele decorava o quarto dele com essas temáticas ocultistas, e depois de uma determinada noite aí, ele sentiu uma presença sinistra e o livro desapareceu, né? E é por causa dessa aparição, né, desse episódio, que a primeira frase da música Black Sabbath, What is this that stands before me, é falando dessa presença que ele sentiu. Então, cara, eu tenho certeza que eles aproveitaram disso, assim. Uhum. Eu também tenho. Mas o que eu ficava pensando é se inicialmente isso foi proposital ou não, né? Mas pelo que vocês estão falando aqui, não tem como ser assim, não tem como ser na cagada. Foi uma coisa um pouco meio proposital, né? Vamos fazer a música, vamos compor a música que tenha esse tom sombrio, que seja dessa forma, né? Isso é muito louco, né? Trazendo bem o que o Bruno trouxe aqui, que era numa época que se ouvia Led Zeppelin e Pink Floyd, cara. Que era uma coisa, né, era uma viagem diferente, né? E eu tava lendo até relatos aqui de pessoas que ouvem Black Sabbath, a música Black Sabbath, e elas sentem também uma presença, né? E aí entra naquela coisa do Jung também, né? Que é o coletivo, né? Quando você começa a falar que tá vendo tal coisa, outra pessoa também tá sentindo, começa todo mundo sentir a mesma coisa, né? Pela sensação do coletivo. Não sei até que ponto... Né, tem o psicológico influenciando isso, ou é só uma percepção sonora, né, com propósito mesmo? É a soma, né? Se a gente imaginar que a música, ela... Oi, Lu. Ela... Me ouve? Se você for imaginar, se a gente for... Voltou? Se a gente for imaginar que o Ozzy... Olha, já tô... misturando as coisas. Se a gente for imaginar que a música, ela também foi utilizada pelas religiões, pelos cultos, como uma forma de levar conhecimento das pessoas, as suas práticas,
A música tem esse poder, né? A letra tem esse poder e ali eles conseguiram concentrar tudo, criar o clima que assim, a gente transporta para a música e a música transporta para o cinema, para a imagem, o teor, né? A gente está acostumado. Quando você pega um clássico do terror como O Exorcista, que usa rugido de leão, usa barulho de enxame de abelha para causar aquele pavor, ela também te coloca naquele clima, né? Então ela preparou a música, o clima que o Tommy criou para a música, preparou para a letra vir e te colocar naquela cena, né? Primeiro que é um descritivo puro, aquilo ali poderia ser sei lá, um livro se transformando em vídeo, né? Um texto se transformando em vídeo, tá muito um descritivo ali muito perfeito para você traduzir aquilo em imagem, né? E é curioso também pensar que o próprio Geezer, que é quem teve essa experiência, né, que ganhou o livro, teve essa visão e depois, misteriosamente, o livro some, ele tem uma história particular ligada ao catolicismo, né, uma família muito católica, que até quando tem uma passagem de que quando o pai visita, uma das primeiras vezes depois que a banda já está formada, a casa do Geezer, ele se assusta com a decoração que o Bruno falou, né? Os crucifixos invertidos, paredes pintadas de preto. O próprio pai do Geezer se assusta com esse cenário que ele viu por conta dessa origem, né? E aí a gente está falando, que é outro ponto até para não ir muito além e já caminhar um pouco para frente, a gente está falando de um cenário, né? De uma época, de um zeitgeist muito propício. Quando questionaram o Ozzy, o Sabá, se eles vêm de uma época onde o Flower Power estava pegando, como a própria Roberta falou de Led Zeppelin, que apesar de também ter letras ocultistas por conta das práticas do Jimmy Page, era uma outra realidade, né? Birmingham era uma cidade industrial que durante a guerra foi extremamente bombardeada por conta de ser um polo que se transformou para o período da guerra numa indústria bélica, né? Construíam seus tanques, armas, munição, então ela virou um alvo. Agora você imagina essas crianças que eram então Ozzy e os demais crescendo nessa cidade com ela destruída. Que tipo de cenário eles poderiam ter melhor do que falar de horror, de guerra? Por isso que quando a Roberta fala desse composto de tudo, né? Primeiro, Tommy perde a ponta, o guitarrista perde a ponta dos dedos, uma fatalidade justamente pela característica da cidade ser uma cidade extremamente industrializada. Aí essa experiência do Geezer, a cidade sendo reconstruída naquele momento, né? Tudo propício para você falar, não é como o Pink Floyd falando de coisas, e eu amo Pink Floyd, tá? Mas falando de coisas surreais, etéreas e tal, e estudando em universidade, e os caras sendo o Sabá, basicamente todo mundo trabalhando de operário, né? Nada mais roots do que você ser operário numa indústria basicamente metalúrgica, pós-guerra. Como é que você não vai fazer... Ponto de perder a ponta do dedo. Como é que você não vai criar o heavy metal? Não tem como, cara. Tá tudo ali na mão para você fazer isso. E como a gente não vai se projetar, né? Uhum. Exatamente. Desculpa, eu falei por cima de você. E como a gente não vai se projetar nisso, né, Bruno e Luciano? Como que a gente, né? Tô falando a gente, mas até os jovens da época, né? Que sou velha pelo não mútil, iam olhar para aquilo, né? E não se projetar, não jogar as suas frustrações e todas as suas questões em cima daquele ídolo que estava fazendo um ídolo transgressor, vamos falar assim, né? Talvez fosse a forma com que essas pessoas vissem, né, esses artistas, o Ozzy, Black Sabbath e tudo mais, que desse esse poder para eles também transformar tudo isso num grande ritual. Eu tô falando também por mim, quando ouvi, né, e quando conheci, quando fui conhecer, eu falei, cara, isso aqui é muito do mal, né, assim, é muito... minha mãe vai odiar isso aqui, velho, eu vou gostar disso porque minha mãe vai odiar, meu pai me achou um horror, né, então eu tenho mais é que gostar de chegar em casa e ficar falando disso,
E isso vai dando mais força, né? A gente tá rindo porque também tem isso, né? O jovem é uma porcaria, né? A gente, quando é adolescente, quando é jovem, é uma tranqueira. E tem a identificação musical, mas tem a coisa da transgressão, né? O que não pode fazer, né? Porque é que aquele cara ali tá fazendo. Vamos dar força pra isso. A palavra da moda é disruptivo. Ai, cara, então, mas eu sou da época da transgressão, não da disrupção, né? Nós éramos transgressores, não disruptivos, né? Não tinha startups ainda na nossa época, né? Tinham fábricas não tem metalúrgica mais hoje, né? Na nossa época tinha as metalúrgicas ainda. E sobre esse cenário que o Luciano estava falando, eu já li em muitas biografias de banda. Cara, era muito triste, assim, imaginar um pós-guerra, assim, povo passando fome, situação precária, às vezes, os jovens não tinham nem condições de concluir os estudos, porque eles já precisavam começar a trabalhar muito jovens. Então, é lógico que os caras iam se dedicar a vida para aquilo, sabe? E até uma coisa interessante, eu tava assistindo um documentário do Led Zeppelin dia desses, e o Led Zeppelin, ele tem, né, depois a gente pode até entrar aqui numa figura que cruza dos dois, que é o Aleister Crowley, né, que ele permeia tanto o Led Zeppelin quanto o Ozzy e tudo mais. Cultura pop como um todo, né? Sim, mas a condição dos membros do Led Zeppelin, ela era muito diferenciada. Se você for pegar o Jimmy Page, se você for pegar o John Paul Jones, o próprio Jimmy Page, assim, eu acho que o cara com situação um pouquinho mais complicada ali era o John Bonham, mas todo mundo ali, era um cenário diferente. Era por isso que eu acho que fica muito mais perto ali do Flower Power do que um negócio, sabe? Vamos tacar fogo em tudo, gente. Que isso? Eu acho que sabe, o ambiente molda muito, né? Eu acho que o ambiente ajudou a construir, fez parte disso que o Black Sabbath construiu. Não tenho dúvidas disso também. Então eu acho bem importante essa contextualização geográfica que o Luciano trouxe também. E, gente, já embarcando, né? A gente tá trazendo todo esse contexto justamente pra gente aterrissar sobre o que é o mote do vídeo, né? Que é falar sobre o recente acontecimento aí da morte do Ozzy e fatos sobrenaturais que vieram ao longo da carreira da banda e do próprio Ozzy, permeando, né, as histórias. Na minha opinião, e eu quero ouvir vocês, muito por tudo isso que a Roberta suscitou de, foi proposital, não foi? Essa questão de proposital também tem aquilo, né? Quer dizer, eu tenho um propósito, né? Eles tinham um propósito, então foi proposital, né? E nesse aspecto eles propuseram algo. Mas ao mesmo tempo, e a gente que às vezes acaba aqui no canal falando sobre sobrenatural, experiências e tal, a gente sabe, né, que quanto mais próximo a gente fica desse tipo de tema, mais esses assuntos se aproximam de nós também, mais experiências a gente acaba vivenciando, né? E eu acho que acabou sendo isso, né? Aquilo que no decorrer da carreira do Sabá e do próprio Ozzy, que a gente tem aqui para relatar para quem está nos vendo, tem muito a ver com o que eles mesmos provocaram, né? Aquela intenção deles, né? Então eles criaram esse universo, ou brincando com o que o Bruno tem dito aqui, né? Quer dizer, a palavra do momento, eles criaram esse ecossistema. E aí colheram o fruto disso, né? Acabaram se aproximando de gente, que daqui a pouco a gente vai falar, né? De seitas satânicas, cultos satânicos, o Zeitgeist dos anos 70, muito propício ao pânico satânico, que o Bruno já falou aqui, né? E aí trazer isso aqui para a pauta, né? O que vocês lembram, o que vocês têm de referência desses primeiros ocorridos, além da própria experiência do Geezer com a letra de Black Sabbath, né? O que essa atmosfera que eles criaram acabou trazendo para eles no dia a dia? Vocês têm lembranças ou referências disso?
Eu lembro muito de ler a respeito da gravação do Saba Bloody Saba, de 73. Que quando eles se isolaram lá no País de Gales, no Kirwell Castle. E aí tem vários relatos de coisas estranhas que aconteceram lá, de ficar encontrando figura encapuzada, um fantasma de capa negra que andava pelos corredores do castelo. Cara, eu acho assim, se eu ficasse brincando com a temática dessa, eu não ia pro meio de um castelo com meia dúzia de amigos chapados, assim, eu não ia querer esse tipo de... Mas enfim... Mas a gente respeita, né? A gente respeita, mas eu lembro de ver esses relatos e saber que eles ficavam com medo, muitas vezes, uns dos outros, assim, era uma coisa meio bizarra que acontecia, assim. Então eu acho que logo no começo, assim, depois que veio tudo isso, eu não lembro de muitos relatos quando eles fizeram Paranoid. Eu lembro de ouvir muitos relatos no princípio da gravação do Saba Bloody Saba mesmo, lá pros anos de 72, 73. Mas vocês lembram, eu vou fazer uma pergunta aqui, de acontecer alguma coisa entre vocês? Assim, com amigos, com... Ouvindo Black Sabbath? Ouvindo, ou vocês sentirem alguma coisa, porque a música ela tem esse poder, né? Que, como o Luciano tinha falado já no começo, e eu acho que ela realmente tem, né? Como entrar em transe. Eu tenho várias histórias sobre transe com música, uma hora eu conto sobre, e eu acho realmente que a música tem essa finalidade e esse poder. E eu não sei se vocês têm alguma história, até você, Luciano, eu não tenho, né? Eu só lembro da primeira vez que eu ouvi aquilo meio que ficar batendo assim no meu coração, sabe? Não sei se vocês já sentiram isso com alguma música, aquilo parece estar tocando dentro do teu peito de tão forte que é, né? E eu tenho isso com algumas músicas. Eu lembro de ter essa sensação ouvindo Black Sabbath. Mas vocês têm alguma... Não que tenham contado, ou que seja uma história deles, mas de vocês. Eu particularmente não, é você, Bruno. Poxa. Cara, é assim, ó, eu não tenho, assim, nenhum dos dois, assim, eu lembro de nada sobrenatural. Eu lembro que quando eu era mais jovem, eu me cagava de medo de ouvir Merciful Fate. Uau. Meu tio tinha um disco que é Don't Break the Oath, e aí tinha uma música específica que ele fazia de sacanagem, porque ele me confessou depois. Ele apagava as luzes e acendia 2, 3 velas, ele tinha uma caveira pra cacete no quarto dele, e aí ele punha aquela música e, porra, aquilo me dava um cagaço do caralho. Mas com Black Sabbath eu não tinha, não, com vontade de bater o baterista que não conseguia tocar, é só... Mas de resto... Miserável, né? Mas sabe, e aproveitando essa pergunta que a Roberta fez, e voltando pro Bruno aqui, né, já que a gente estava falando um pouco antes de gravar, já que a gente está falando de alguma experiência, a Roberta falou dessa pressão no peito, né, a gente sabe que a própria música Black Sabbath tem... o trítono, né, que são aqueles 3 acordes dissonantes, que é o Diabolus em música, tal, que foi banido pela igreja por conta desse peso. Inclusive, eu não tenho aqui, mas em alguns dos relatos do próprio Tommy, ele se inspirou em uma música... Eu nunca sei o nome dessas músicas muito antigas, assim, tipo Erudita, música... Camerata, assim, que era baseada nessas mesmas 3 notas, né? Então, é certo que a gente tem atenção, tanto que a igreja proibiu, né? Então, Bruno, essa sensação que a música transmite, independente da letra, é algo que acho que se aproxima mais disso que a Roberta perguntou, né? Da experiência, se a gente for falar de Sabá direto, acho que é mais isso em si, da sensação de agonia que esses acordes trazem, do que é uma experiência sobrenatural especificamente, né, direta.
Luciano, Puta, eu não precisei ouvir a música. Agonia. Só de você falar, eu fiquei arrepiado. Porque o que essa música transmite, cara, é um negócio absurdo, assim. Só de você pensar na sensação e pensar nessa progressão de acordes. Cara, isso é... Então é isso. Né? Eu acho que quando a gente tá falando de sensação, é justamente isso que a gente começa a sentir quando você lembra da música. Não pode ser à toa, comum, né? Imagina esse senso comum, né? Quantas pessoas sentindo o mesmo, Imagina, enquanto isso essa coisa coletiva. Palpável, né? Tá no ar, parece que é uma coisa, é uma entidade, a música virou uma entidade, né? Ela tem vida própria. Virou, ela é muito emblemática, assim. E eu achei muito legal que você trouxe, Luciano, dessa questão das estatísticas, que não era tudo que versava sobre essa temática, mas se a gente for parar para analisar, talvez o que mais fez sucesso comercialmente, não no nosso gosto, porque às vezes a gente pode gostar de músicas que não são as mais comerciais, mas eu acho que as que mais fizeram sucesso comercial provavelmente estejam voltados para essa temática. Ou ela é ocultista ou ela tá ali pro lado da guerra. Principalmente se a gente pensar que depois ali já foi entrando em guerra do Vietnã e tudo mais. Então eu acho que essas temáticas elas são muito presentes ali. Então eu achei interessante que não é o todo, mas o mais significativo eu acho que é sobre isso. E no final, mesmo que as letras não tenham seguido essa dinâmica, isso que você falou da guerra entre o War Pigs e tal, e mesmo que em letras que falam de guerra... Melhor música do Black Sabbath. Muito boa, linda. Ela cita o Satã, né? O Satanás ali, né? Abrindo suas asas, né? Mas como uma situação figurativa do mal se impondo numa visão de guerra, né? Então... Exatamente. Só que daí, né, as mentes, e aí que vem o outro lado escroto da vida, né? Essa sociedade muito mais puritana, norte-americana, né? Que processa Ozzy Osbourne porque ele faz uma música chamada Suicide Solution, porque tem... Que não tem nada a ver com o que acharam que é. 2.000 palavras, estou exagerando, numa letra, daí lá no meio tem um Satanás, a música é satânica. Então um worship lá, uma música evangélica que fala show Satanás também do capeta, né? É só porque tem ali dentro? Não é. Então tem esse lado... Isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, o que é a sociedade americana. Porque, cara, eu converso aqui com a minha chefe, ela trabalhou muitos anos na MTV americana, e desculpa te interromper depois, espero que você volte aí o assunto depois. Ela trabalhou muitos anos na MTV americana, e ela pegou o auge do Beavis and Butthead. Nossa, que massa. Só que ela pegou o final, e eu não sei se você sabe qual o motivo dele ter terminado tão abruptamente. Não faço ideia. Foi por causa de um processo que os pais de um jovem que, por influência do desenho, tacou fogo na casa. Então eles processaram a Viacom, né, que é a dona ali, o conglomerado que é dona da MTV, por conta, por influência desse desenho maligno. Pô, cara, a gente tá falando aí, sei lá o que, final dos anos 90 já? Por conta de influência de um desenho animado e tacou fogo em casa. Então, eu não sei até que ponto a gente pode levar a sociedade americana tão a sério nesse ponto. A gente tem diversos exemplos aí de... It's the Smucker's Uncrustables podcast with your host, Uncrustables. Okay, today's guest is rough around the edges. Please welcome Crust. Thanks for having me. Today's topic, he's round with soft, pillowy bread. Hey. Filled with delicious PB&J. Are you talking about yourself? And you can take him anywhere. Why'd you invite... And we are out of time. Are you really cutting me off? Uncrustables are the best part of the sandwich. Sorry, Crust. Vitamin Water Zero Sugar has great taste, zero BS, and obviously zero sugar. For those with zero room in their calendar. Zero patience for slow walkers. Those who get 0 hours of sleep on a Saturday night.
have zero filter, zero given, and zero interest in grabbing a plain, boring water. Grab a delicious vitamin water Zero Sugar today. Você tocou nesse assunto, o processo de Suicide Solution é uma coisa escrotíssima, né? Não faz nenhum sentido. E aí assim, e aí eu lembro do assunto paralelo que me parece que o Dee Snider, que é o vocalista do Twisted Sister, também depois respondeu por algum processo como esse. E tem até vídeos dele usando de uma inteligência absurda dentro do ambiente ali, do julgamento, né? Jogando na cara do quanto essa sociedade puritana, absurda, retardada, conseguia levar para o absurdo, né? Esses temas. Mas enfim, era mais um ponto a gente levar em consideração, né? O conto também é esse outro lado aqui, de quem escreve o que quer dizer e o que essa sociedade acaba querendo entender disso, né? A gente, enquanto jovem, falando, nossa, o cara fala do capeta, pô, que legal, né? Eu tenho amigo, e um amigo em particular, até de um outro colega nosso aqui, que não faz mais parte do canal, do Alexandre, que um amigo nosso não é Sabá, mas é um filhote de Sabá, começou a escutar Danzig, que também é uma outra banda que fala sobre coisas meio satanistas, e disso pro mundo das drogas maiores, que era ouvir black metal e virar satânicozinho da turma, foi um pulo. Então tem isso também. E aí só voltar um ponto disso, né, que é assim, ainda na carreira, o como esse cenário dos anos 70, do pânico satânico e as seitas satânicas que existiam, também olharam para isso com outros olhos, né? A gente tem histórias que são aterrorizantes, mas engraçadas ao mesmo tempo, né? Ao ponto de, em um determinado show, um grupo de uma seita específica lá invadir o palco e tentar roubar o crucifixo gigante que havia dentro do palco para si. Tanto que levaram a sério, hein? Né? De ter um convidado, aí eu acho que é um pouco mais de lenda, mas tem uma história que eu li que remete ao criador da Wicca, que é aquela vertente da bruxaria, né? Um pouquinho mais contemporânea, que teria convidado os membros do Sabá para fazer um ritual em Stonehenge, e disso tem sido negado. Eu até lembro, tô tentando lembrar o nome dele, mas é o criador do Wicca mesmo. Esqueci o nome dele, Alex. Enfim. E a banda ter recusado e teria essa pessoa jogado uma praga na banda. E isso é que teria feito a banda começar. Alex Sanders, esse cara mesmo. Sim. E teria isso a justificativa de que os membros da banda começaram a usar crucifixos reais. Todo mundo acha, né? Se você pergunta numa visão coletiva, como são as cruzes entalhadas ou cravadas no braço da guitarra do Tommy? São cruzes invertidas. Não são. São cruzes normais, mesmo ele sendo canhoto, né? Então, assim, a história ou a lenda conta que, por eles terem negado de participar desse ritual satânico com esse Alex Sanders, eu não sei se é verdade, mas inclusive o pai do Geezer, que trabalhava obviamente numa metalúrgica, teria confeccionado aquelas puta crucifixo de metal gigante para eles usarem no peito como uma forma de proteção a essas outras coisas que acabavam se aproximando deles. Reza a lenda, tá? Eu não era vivo ainda. Mas eu acho que rolou realmente uma tentativa de se afastar. Eu não conheço essa parte da história, não ouvi assim, até para corroborar se eu já ouvi algo do tipo. Mas eu acho que eles realmente tentaram se afastar. Até pelo que a gente vê nos álbuns, né, gente? A gente foi acompanhando a trajetória, foi vendo como as músicas foram ficando, e foi ficando tudo mais brando, né? Mais ameno, mais... rolou uma mudança de temática. E aí, quando começa a carreira solo do Ozzy, vira uma outra parada, né? Assim, até depois, assim, eu acho que
Até o Saba Bloody Saba eu acho que vai ainda nessa temática, eu acho que depois começa a dar um pouco de perdida de mão. Essa é a minha opinião. Concordo. Eu acho que a gente tem boas músicas, mas a temática já vai pro vinagre. E antes dessa saída, que é de 78, que é o Never Say Die, que você falou que acho que foi um dos primeiros que você ouviu. Cara, é um disco que eu acho muito questionável se você for apresentar o Black Sabbath. A história, pessoa não é os primeiros discos. Assim, você fala, cara, você quer conhecer Black Sabbath? Não é, não tá nem os começa por esse. Você vai mostrar. Não vai. Porque assim, eu acho que a criatividade ali e o uso de drogas estava tão alto. Verdade. O próprio Ozzy confirma isso. Eu acho que o momento ali já não era dos melhores. Então, eu acho que eles tentaram realmente se afastar. E eu tava assistindo ao último show do Black Sabbath agora, despedida do Ozzy. E eu tava até conversando com a minha esposa e a gente acabou dando risada dessas coisas, a gente tava comentando essa questão do Crowley e tudo mais. Mas o tamanho do crucifixo que eles usam é realmente uma coisa muito engraçada, cara. Acabou, pra mim, hoje já virou um negócio meio caricato, assim. Nome com crucifixo, porra, cara. Então, hoje é caricato, né? Mas na época era caricato? Não, acho que não. Hoje é caricato, mas na época talvez fizesse algum sentido, assim como, né? E aí faz um pouco de sentido a história que o Luciano contou, né? Que é aquela coisa da proteção e tudo mais. Sim, sei lá, né? Eu acho que faz bastante sentido, né? O que o Bruno comentou desses discos já da fase de saída da demissão do Ozzy, né? O Technical Ecstasy e demais, nas bibliografias, assim, tá muito presente essa droga. Tem até um meme do Tommy, que ele tá com o olho arregalado, assim, que é muito dessa época, né? Ele tá muito doidão, né? O Ozzy sempre foi, mas aí Tommy ali tava loucaço, né? E aí, já entrando na época do Ozzy, né? Pra gente caminhar já mais pro final, assim, a gente tem o Ozzy na carreira solo, ele explora alguns temas, né? Bark at the Moon, algumas coisas assim, mas acho que aquela música que colocou ele numa mesma linha do que ele tinha anteriormente é um pouco do Mr. Crowley, né? Os teclados, né? Aquela coisa meio de órgão, parece uma coisa de igreja, meio Fantasma da Ópera. Sim. Só que aí tem uma história muito engraçada que o Zakk Wylde, que é um dos guitarristas maravilhosos que acompanharam a carreira solo do Ozzy, que ele fala que tem duas vertentes, né? Uma que fala que ele estava num quarto de hotel, o Zakk, entra o Ozzy e o Zakk havia comprado um pôster do Aleister. E o Ozzy teria olhado e perguntado pro Zakk, quem que é esse? É muito Ozzy isso. Né? Quem é esse? E a outra é que eles estavam dentro de um camarim, havia um pôster do Aleister e ele teria feito essa mesma pergunta. Independente de aonde, mas também tem essa outra figura que eu acredito muito, que de um determinado período para frente o Ozzy deve ter um ghostwriter dele ali. Eu acho que ele não tinha mais essa habilidade para escrever sobre alguns determinados temas, assim como o 13 foi um álbum que para mim eu acho que não tem uma participação ali dele efetiva como um compositor, mas não é uma crítica só por questões óbvias, né, de idade e de debilidade, mas eu acho que também haviam temas que eram muito mais explorados pelo impacto que eles tinham do que alguma coisa que realmente fosse relevante. Mais ou menos nessa linha que depois da virada do Sabá, indo já para o final da fase do Ozzy, tinham coisas que já eram exploradas muito mais pelo que elas significavam em si, sozinhas, do que para a própria banda, né? Pô, a gente tem uma aura aqui de falar de coisas sobrenaturais, vamos explorar um pouco mais isso, né? É o retroalimentação daquilo que se fazia. Não sei se vocês têm essa visão.
Ó, pra falar a respeito dessa questão do Ghostwriter e inclusive dessa música, é bem interessante falar, porque essa música foi no primeiro disco pós Black Sabbath, né? Então é uma formação maravilhosa de um cara que era brilhante, que era o Randy Rhoads, que morreu de uma maneira muito trágica, mas ele era brilhante. E Bruno, só vou fazer uma vírgula aqui. E dizem que ele também teria sonhado que o avião dele tinha caído. Entre as lendas que se contam dele, ele sonha e teria comentado com o Rhoads sobre isso, tá? É o que a gente encontra de informação, mas não quero te interromper, pode continuar. Mas a história da morte dele é muito bizarra, desse acidente, uma bobeira. Mas enfim, a letra de Mr. Crowley, pelo que eu sei, ela foi escrita pelo Bob Daisley, que era baixista da banda, não é do Ozzy. Ah, tá. Mas o Ozzy tinha um livro, né? Eu acho que ele tinha tido um livro, ou ele recebeu um livro que era sobre o Crowley, e aí ele trouxe essa coisa pro estúdio ali, mas quem escreveu foi o Bob Daisley. Sim. E o que é legal, porque quando você analisa a letra, né, diferente do que tem, e aqui é uma coisa interessante para quem não sabe, Viva a Sociedade Alternativa são vários trechos da obra do Livro da Lei. Do Crowley, o Livro da Lei. Então, diferente do que a gente pode ver na obra do Raul, aqui ele tá, tipo, questionando, né? Tipo, e aí, Crowley, o que você tinha na sua cabeça, né, quando você fez isso? Tipo, você realmente fala com os mortos? Então, eu acho que rola uma má interpretação de muitas pessoas, enquanto acham que, eles estão cultuando Crowley. Não, aqui eu acho que ele vai muito mais de um outro lado, é um questionamento, tipo... E aí, bichão? Doidão, o que você tá fazendo? Você tá falando com os mortos mesmo, cara? Então... Acho muito legal essa questão dessa introdução, né? Eu acho que ela é linda, que é com teclado, que é do Don Murray, que tocou no Deep Purple depois. Então, eu acho assim, esse primeiro disco ele vem com pé no peito, tem essa música que é muito boa, tem, como a gente já estava comentando antes, ele tem Suicide Solution, que gerou aí também debate. Tem uma música que tem a melhor introdução com a pior continuação, que pra mim é Crazy Train. E o clipe, então, pelo amor de Deus. Sensacional. Caralho, é uma introdução maravilhosa, depois o resto. Com um desfecho bosta. Mas a minha informação a respeito de Mr. Crowley é isso. Sim, realmente foi escrita por outra pessoa. E aqui desmistificando aí as pessoas que acham que era um cookie, não era bem por aí não. O que vocês sabem a respeito disso? Eu não sei nada, mas eu acho que funcionou muito bem como uma lenda urbana, cara. De verdade. Eu acho que funcionou e tem funcionado até hoje. Tudo que vai envolver Crowley, né? Tudo que envolve Crowley tem essa dinâmica pop, né? Se for ver, até Lady Gaga tem Crowley na jogada, né? Então... Não sabia? A última música que ela pelo menos aqui eu acompanhei, que acho que é Abracadabra, uma coisa assim, o nome tem uma pegada cultista e alguma referência. Acho uma referência aí tudo, você pega o Abracadabra, que não vem nem do Crowley, vem da Cabala, né? Mas ele também estudou isso, né? A palavra Abracadabra Tá tudo... Você tá cobrando muito a Lady Gaga também, né? Depois, sei lá, eu não vou, não é o assunto aqui, mas eu respeito a mulher porque eu acho que ela só sabe aproveitar um cenário, porque dentre aquelas que estão na mesma linha que ela, pra mim ela é a melhor. Eu respeito aquela mulher, quem já ouviu...
Ela ao vivo, assim. Assim, ó, ela canta absurdos. É. De se respeitar. Mas eu acho que não dá pra se exigir também um comprometimento que já seja fidedigno à história. Não. Aí a gente... Até porque não é o papel da música pop também. Não, é por isso que a gente gosta. Outro dia eu tava falando com uma amiga minha, né? Falei assim, cara, é tão gostoso gostar de... É tão legal ser roqueiro, né? A gente no meio do show, aqui no Memorial da América Latina, fala, cara, é muito legal ser roqueiro, né? E gostar de heavy metal e tal, porque é uma coisa assim que ele sempre foi marginalizado, mas ele sempre tem uma reflexão social, né? E assim, obrigatoriamente o heavy metal te leva a uma reflexão social. Eu acho que é um dos poucos estilos musicais, talvez o punk também, enfim, mas é que te leva a uma reflexão social, a você fazer questionamentos e ter uma inquietação, né? E o que eu acho muito aqui, aquilo que a gente já falou, né? Se você olhar cada uma dessas bandas, se a gente for falar da Santíssima Trindade, se a gente puder resumir a 3, né? Sabá, Deep Purple e Led Zeppelin, como rock mesmo, né? Eles trazem a cultura de formas diferentes, né? Não são bandas, para mim, em nenhuma forma parecidas no que fizeram, mas levaram essa cultura para frente. Mas assim, o que eu queria comentar com vocês também, né? E aí já para terminar aqui o vídeo. Bom, perdemos o Ozzy, a gente chega no momento ali da carreira que eu particularmente fui pelo menos em 2 vezes a shows em que ele dizia que estava terminando a carreira dele, né? Por isso que eu acho que fica aquela sensação de que essa é só mais foi só mais uma das, né? É tipo Nazaré tocando na Festa da Uva aqui no Paraná, né? Já de tantas vezes que tinha dito que ia terminar. Mas o que fica ali de sensação ainda dessa questão sobrenatural, muito embora existam outras especulações, é que, cara, a gente sempre conhece história de gente como a gente, que, sei lá, teve um casamento de 50 anos, 60 anos, a mulher ou o marido morre, o cara vai logo embora em seguida. Realizou o grande intento da vida, morreu em seguida. Ozzy faz o último show da carreira, um puta show, um show cheio de simbolismo no sentido não sobrenatural, mas para a carreira, né, como homenagem de ambas, né, da carreira do Ozzy e do Sabá. 20 dias depois, alguma coisa assim, o cara empacota, né? A simbologia disso, por mais que existam outras histórias de eutanásia por trás de algo assim, mas o simbolismo disso, queria ouvir de vocês, é grande, né? Parece que é assim, minha percepção, para não vir no final, mas o que eu entrego para vocês, assim, percepção que ficou para mim é que o cara disse para si mesmo, acabou, realmente agora eu cumpri tudo o que eu precisava. E antes de passar para vocês, e com uma frase que me impactou ainda vendo essa semana, o Ozzy já doente, talvez aí 1 ano atrás no máximo, numa entrevista, e é engraçado como a sabedoria nas pessoas de mais idade chega, né? Muito embora a gente nunca imaginasse que o Ozzy transmitiria esse nível de sabedoria, pela figura louca que ele era. Ele fala assim, me perguntaram qual foi o melhor presente que eu já ganhei na vida, e eu demorei um tempo pensando se foi alguma joia, algum diamante. E aí eu lembrei, e eu me emociono como fã, e falo assim, eu lembrei que se eu não tivesse ganhado do meu pai aquele microfone, aquele PA, aquele equipamento de caixa de som, vamos chamar assim para todo mundo entender, eu não seria o Ozzy. Porra, aquilo pegou em mim de um jeito, quando eu ouço aquele velho sábio falando isso, falei, puta que pariu, né? E só para exemplificar o quanto parece que é assim, todo o simbolismo do término de uma carreira culminando no término da vida dele também, né? Eu acho que
assim como eu tava falando, né, que o rock, né, o heavy metal, ele sempre foi um espaço para marginalizados, oprimidos, malditos e tudo mais. Então, existia um sentimento de catarse, né, que é criado pelos fãs e meio que o Ozzy virou o padroeiro, assim, sabe, o padroeiro dos outsiders, sei lá. Então, meio que uma figura xamânica de uma legião de fãs. E sei lá, acho que a gente perde bastante, né? E falando desse último show, que bom, né, que deu pra ele fazer esse último show de despedida e dar tchau pra todo mundo ainda, né, de pé, sei lá. Com nível de dignidade. Quantos com dignidade, quantos não gostariam de ter feito isso, sabe? O cara cantando sentado com o diafragma lá comprimido, mas o cara soltando a voz. E chamando, né? Então, e chamando o povo, né? E chamando o povo. Então isso, assim, eu tô falando, lembrando e me arrepiando, porque isso pra mim é aquela figura xamânica mesmo, sabe? Tipo, venham. É a entidade, venham, né? venham. Ele, como algumas outras figuras, pra mim, viraram entidades, mesmo como se fossem entidades espíritas mesmo, né? Ele vai ser uma entidade que em algum terreiro um dia ele vai baixar, entendeu? Vai ser o Exu Ozzy Osbourne, alguma coisa assim, sabe? Então acho que é legal ver a pessoa conseguir terminar dessa forma, assim. Então, sei lá. Eu fico um pouco nostálgica, assim. Sim. Sem palavras, sei lá. E aí, Bruno? Um amigo meu comprou o pay-per-view e me mandou, né? Falou, pô, assiste aí que você vai gostar. E aí eu assisti aquilo de cabo a rabo, né? Teve muitas bandas ali que eu gosto muito, que eu assisti. E aliás, aqui é importante frisar que doente e com 76 anos, Ozzy deu um banho no Axl Rose. Aqui é só pra... mas assim... falando do que representou, cara, o brilho no olhar do Ozzy foi uma coisa espetacular. Você via que ele tava ali se movimentando, e você via, cara, era meio que impressionante, assim, eu olhava assim, eu tava vendo aquilo, eu olhava pra minha esposa e falei, cara, ele vai levantar uma hora dali, sabe, ele parecia assim, ele fazia aquilo, eu falei, meu Deus, ele vai levantar. Mas assim, eu acho que terminou de uma forma linda, digna. Foi um evento lindo, digno e teve um significado, não só do término da carreira, mas o que representou ali, as bandas tocarem, não cobrarem cachê, todo aquele dinheiro ser revertido para instituições ali de crianças, para pessoas com Alzheimer. Então isso também mostra, né, ali uma coisa muito legal, que ele teve essa preocupação. E assim, aquela cena dele ali sentado, chamando a galera, as pessoas ali depois no final, os integrantes do Black Sabbath ali vindo, sabe, aquele término ali, eu acho que, cara, foi foda pra caralho. Do jeito que tinha terminado. Eu também acho. Eu acho que bom que foi assim, porque acho que quanto mais durasse, mais triste seria. Eu acho que... A gente não teria uma despedida ao nível que foi, né? E ele ia sofrer muito mais, assim. Seria complicado. Eu acho que sim. Fantástico. Um pouco ali essa sensação que fica, né, depois desse comentário é o que conclui esse vídeo, assim, né, cara? Esses dias eu tava vendo, não sei se era CBS, um canal novo que tem de notícia aqui no Brasil, o guitarrista do Viper, eu esqueci o nome dele. Quando ele foi dar Felipe Machado, trabalhava comigo. Felipe, abraço. Cara, o cara chorou na hora de dar notícia. O jornalista não se conteve. E eu acho que é um pouco dessa sensação fica na gente, né? Quer dizer, pô, e só pra concluir minha parte, né? Acho que fica aquela sensação assim, cara, eu tenho 50 anos. Eu passei os meus primeiros 20 anos por Ozzy e Sabá. Eu passei os meus 30 anos
com Ozzy e Sabá. Eu passei meus 40 e cheguei aos meus 50 com Ozzy e Sabá, ou seja, Ozzy se reinventando, nascendo das cinzas, renascendo das cinzas como uma figura que sobreviveu a si mesmo, né? Como um cara louco. E ainda fica um pouco da brincadeira aqui, mas com respeito, né? E ele deixou para trás o Keith Richards, né? Que eu achei que os dois iam deixar a gente para trás, né? Mas tirando essa brincadeira, Pois é. o quanto ele permeia a vida de quem gosta do bom e velho rock and roll, né? Eu venho de uma geração que me apresentou, eu poderia ter apresentado a outras gerações, pessoas da minha idade apresentaram seus filhos no Ozzy e no Sabá, e isso vai continuar, né? Não há preço que pague esse legado que um cara desse deixa. Não há bandas que a gente não escute hoje que goste, desde System of a Down, Slayer ou outras mais novas, que nem tenham sido fetos gerados por uma geração Ozzy e Sabá. Cara, é imensamente gigante o legado que um cara desse deixa. Então, pra mim fica assim, é muito pesado perder um cara como esse, pelo que ele representa. E a gente que fala de sobrenatural, não tem como não associar ele e figuras outras como Crowley, mesmo que não seja da música, Raul Seixas e todos os outros, pelo que também agrega quando a gente fala desse assunto, né? E aí passo para vocês como últimas palavras aí pra gente seguir ao final, assim como foram vida linda. Eu tô sem palavras. Acho que você finalizou muito bem. Não o que acrescentar. É isso. Queria agradecer pelo convite mais uma vez. Você de casa, é muito bom trocar essa ideia com vocês. Deixo aqui meu agradecimento ao tudo que representou na minha vida e a carreira do Ozzy, ao Black Sabbath. Eu amo muito aquele velho. Me marcou demais, vai continuar me marcando. Isso, desde que ele morreu, a única coisa que eu ouvi foi Ozzy Black Sabbath. Não troquei, não tocou outra coisa no Spotify. Então, isso não vai mudar, cara. Isso não vai mudar. É a discografia tocando no loop, assim. Então, é isso. Isso vai continuar. A obra dele vai continuar, então... Ozzy continua vivo, gente. Ele trouxe o heavy metal, onde o heavy metal existe graças a ele. Exatamente. Longa vida à boa música, longa vida ao heavy metal, e que ele continue fazendo e criando caráter nas pessoas, né? Continue sendo uma escola da boa e velha música, boa, né, gente? É isso, obrigado a todos, e esse foi a nossa homenagem ao tio Ozzy. Até mais, gente. Um abraço.